Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 14 de agosto, estamos aqui para mais uma tarde de estudos. Ontem terminaram as atividades relembrando o que aprendemos. Hoje começamos as nossas novas atividades. Para iniciar, nós vamos trabalhar com língua portuguesa, com o gênero textual conto. E hoje a prof escolheu um conto maravilhoso para a gente estudar. Então, a prof vai contar um pouquinho para vocês quais são as características do conto. O gênero textual conto, ele traz alguns elementos para nós. Por exemplo, o narrador. O narrador é aquele que conta a história, ele narra a história. O narrador não é um personagem. Então, lá nos contos de fadas que vocês viram, lá era uma vez uma linda princesa. Então, quem está contando é o narrador. Também temos personagens, tá? Nós temos os personagens que fazem parte da história. Por exemplo, na história que nós vamos conhecer hoje, nós vamos ter príncipe, princesa, rei, rainha. Esses são os personagens da nossa história. Então, os contos têm narrador, que conta a história, e tem personagens. Também tem um enredo. Enredo é a sequência dos fatos que acontecem na história, tá? Então, os principais acontecimentos dessa história nós chamamos de enredo. Temos também o espaço, aonde essa história acontece. Essa história acontece num castelo, numa cidade, numa floresta. Então, são os lugares onde acontecem os fatos da história. Tem histórias que acontecem, parte delas numa floresta, como no Chapeuzinho Vermelho, depois na casa da vovó. Então, espaço é o lugar onde a história acontece. E o tempo também. Geralmente, nos contos de fada, esse tempo não é definido. Eles têm lá certo dia, um dia, era uma vez, certa vez. Então, o tempo é a época em que essa história se passa. Certo? Para iniciar a atividade da nossa tarde, a nossa atividade é no livro didático de língua portuguesa. Lá começa na página 118 e 119. Eu quero que vocês peguem o livro para a gente conversar juntos sobre essas atividades, tá? Vou dar um tempinho para vocês pegar lá. Joia? Todo mundo com o livro na mão, aberto lá na página 118? Lá na página 118 nós temos lá, unidade 6, Conto Maravilhoso. E aparecem algumas imagens nestas páginas, tá? Nós temos alguns personagens conhecidos nossos já, algumas imagens que lembram lugar onde pode acontecer essa história. Então, nós temos algumas perguntinhas para a gente responder oralmente. O que é oralmente? Vou conversar com alguém de casa sobre elas. Muitas histórias acontecem em castelos. Você lembra de alguma? Qual? Qual história será que acontece no castelo? Lembram de alguma? Será que a história da Rapunzel acontece no castelo? Ela não ficou presa numa torre? Então, e tem muitas outras que eu tenho certeza que vocês lembraram. A cena juntou vários personagens de diferentes histórias no mesmo espaço. Você conhece algum desses personagens? Vocês conhecem essa menininha que está correndo com um capuz vermelho e uma capa vermelha? Quem é ela? Isso mesmo, a Chapeuzinho Vermelho. Aquela personagem com uma trança enorme, quem é? Isto mesmo, Rapunzel. Quem está tentando subir na trança da Rapunzel? O Gato de Botas. Ele faz parte da história da Rapunzel? Não, mas já contaram para nós que esses personagens estão misturados aí. A gente consegue ver um castelo, a cesta de doces que a Chapeuzinho estava levando para a vovó. Então, várias coisas aparecem. De que histórias esses personagens são? Que histórias são esses personagens? Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas e aquele menininho de bermuda listrada. Quem é? João e o Pé de Feijão. Muito bem. Conseguiram achar o Pé de Feijão aí na página do livro? Legal, né? Deu para relembrar um pouquinho daquelas histórias que vocês ouvem desde antes de ir para a escola.
né? Lá em casa, quando a gente é bebê, o papai e a mamãe já contam essas histórias pra gente. Então, fizemos oralmente a página 118 e a página 119. Vamos para a página 120. A página 120 traz o conto A Princesa e a Ervilha. Além desse conto estar disponível aqui no livro, a prof vai deixar o link de um vídeo contando essa história para vocês, tá bom? Vocês vão assistir e vão fazer a leitura também. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado com as princesas. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade, e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas valha-me Deus, que figura era! Debaixo daquele aguaceiro, sobre um tempo daqueles, a água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro que todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Então, a história, a princesa e a ervilha, teve aqueles pontos que a prof falou no início da nossa aula? Teve o narrador contando a história? Teve, né? A gente consegue perceber que alguém está contando. Era uma vez um príncipe, né? Ele contou toda essa história. Teve personagem? Teve, né? O príncipe que queria se casar, a princesa que apareceu no castelo, a rainha que colocou a ervilha embaixo dos colchões, o rei que abriu a porta para a princesa. Teve um tempo? Teve. Era uma vez. Não disse exatamente quanto. Era uma vez, uma noite, quando aconteceu essa história. Teve um lugar? Teve. No castelo, né? Castelo dessa família, onde morava o rei, a rainha e o príncipe. O que mais que tinha? O espaço. Teve o espaço. E o enredo. Teve os principais acontecimentos? Teve a sequência deles que foram acontecendo na história? Tem. Então, eu posso dizer que A Princesa e a Ervilha é um conto. Agora, nós vamos lá para a página 122 fazer a interpretação desse texto. O conto maravilhoso é uma história imaginada. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagens,
tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda. Quem são os personagens que participam da história? Moleza, né? B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quanto foi. Copie a expressão que comprova isso. Tem uma parte do texto que diz quando ela aconteceu, mas não dá para saber exatamente quando. Bem no comecinho. Voltem a fazer a leitura que vocês vão encontrar. Letra C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indicam tempo. Então, tem expressões, por exemplo, na manhã seguinte, um dia, naquela noite. Vocês vão procurar quais aparecem no texto, no conto A Princesa e a Ervilha. Letra D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Onde que ela aconteceu? Vão voltar a ler e encontrar. Além de personagens, tempo e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, o narrador. Releia o trecho a seguir. Pinte de amarelo a fala ou pensamento do personagem. Então, quando for fala ou pensamento do personagem, eu vou usar o lápis amarelo. E circule de azul a fala de quem conta a história, o narrador. Então, aqui nós temos alternativas. Uma noite, numa tempestade horrível, desabou sobre o reino. Foi um personagem que pensou isso ou foi o narrador que contou? Havia uma princesa parada lá fora. Quem foi? E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Isso é fala do narrador ou personagem? Com atenção. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem falou isso? A rainha, né? Então ela é uma personagem. Ah, pessimamente. Quem disse que dormiu pessimamente? A princesa. A princesa é o narrador ou é o personagem? Atenção lá. Número 3. Leia as frases e enumere-as na ordem que os fatos aconteceram. Então, vocês vão usar número 1, 2, 3, 4 e 5 para indicar os fatos em que ordem eles aconteceram. Então, nós vamos só descobrir qual foi o primeiro e os outros vocês vão fazer. Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormiria naquela noite. Foi o primeiro fato da história? Não. O príncipe e a princesa se casaram e guardaram o grão de ervilha no museu do palácio. Também não é. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria se casar. Será que é esse? Então, duramente uma tempestade bateu no portão da cidade uma moça toda molhada, dizendo ser uma princesa. Então, olha a prof lendo rápido se enganou aqui, ó. Então, durante uma tempestade, bateu no portão da cidade uma moça toda molhada, dizendo ser uma princesa. E a última alternativa, a moça provou ser uma verdadeira princesa, porque foi capaz de sentir o grão de ervilha e não conseguiu dormir. Dessas 5 frases que a prof leu, qual foi a primeira que aconteceu na história? Isso mesmo, era uma vez. E aí vocês vão colocar qual foi a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, certo? Número 4. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? Por quê? Por que será? Nós conversamos lá na história. 5. Conversem. É só oralmente. Essa não precisa escrever nada. Converse com quem estiver fazendo atividade com vocês. Por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça? 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Então, vocês vão ver qual é a fala da rainha e qual é a fala da princesa. E ligar. 7. Observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual é o nome desse sinal? Então, tem um sinalzinho lá que indica a fala. Vocês vão pintar ele e vão colocar o nome. 8. Converse com alguém que estiver com você. Conversar. Não precisa escrever nada. Vocês gostaram do conto?
Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura desse conto? Para quem vocês indicariam? Tá? E vamos para a nossa última página, na página 124. O conto que você leu está organizado em momentos, em partes. Cada uma dessas partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou expressão destacada a seguir. Ligue a parte ao nome correspondente. Então, nós temos lá começo, a complicação, o que aconteceu, o momento de suspense e o final. Numa noite de tempestade, é o quê? Começo, complicação, momento, suspense. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com o príncipe. Isso é o começo da história? É um momento de suspense ou é o final? Era uma vez um príncipe que queria se casar. Então, a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Será que é? Que parte é essa? E essas são as atividades para a tarde de hoje. Qualquer dúvida, a prof está aqui. Terminando as atividades, eu aguardo foto para a correção. A partir de agora, a prof vai começar a corrigir novamente e fazer um retorno para vocês. Dar um retorno do que precisa melhorar, do que está bom. Uma boa tarde de estudos, um bom final de semana. Aproveite para descansar, porque segunda-feira tem mais. E hoje, eu não esqueci, voltamos com as leituras. A aluna que vai fazer a leitura hoje é a aluna Maria Júlia. Maria Júlia faz a leitura e manda um vídeo para a professora, inbox. Uma boa tarde, um beijão, estou morrendo de saudades.